Então, nós temos esse material que é um roteiro, tá? Onde a gente vai agora explorar um pouco de algumas ideias, alguns conceitos que nós vamos precisar para entender a estrutura e funcionamento da educação, tá certo? Então, veja bem, quando a gente começa a estudar sobre legislação da educação, primeiro é entender o porquê que a gente está estudando lei. Estou fazendo um curso de licenciatura e por que eu tenho que estudar lei? Então, como eu expliquei há pouco, o Estado Democrático de Direito vai regular todas as atividades. Então, todas as profissões, todas as atividades estão reguladas. A nossa atividade como professor está regulada. Quantas horas eu tenho que trabalhar, quais são os meus deveres como professor, tá certo? Então, existem mais deveres, inclusive, do que direitos, né? Se a gente pensar assim. Mas a gente sempre fala meus direitos, meus direitos, meus direitos, tá? E a contrapartida do nosso serviço, quem é o beneficiado por esse serviço e qual é o contorno dessa garantia que a gente precisa pôr em prática, tá certo? Então, vamos lá entender primeiramente, tá, algumas questões sobre lei. O que é lei, o que é norma e o que é direito. Fazer essa diferença. Lei, norma e direito não são as mesmas coisas, tá? Não são as mesmas coisas, tá? Então, quando é que uma norma se transforma em lei? Primeiramente, eu gostaria de falar para vocês o seguinte: existem vários tipos de normas, normas sociais, normas religiosas. Essas normas, elas têm grau de comprometimento, tá? Então, por exemplo, uma norma religiosa, você só vai cumpri-la se você fizer parte daquela congregação. Você se sente chamado a cumprir. Exemplo, né? Não utilizar adornos nas orelhas. Não, mulheres não utilizam calças. Isso é algo que você vai se sentir compelido a cumprir ou não, se você estiver alinhado com aquele grupo, com aquela congregação. Você não vai receber nenhum tipo de pressão do Estado para cumprir essa norma religiosa. Assim são as normas sociais. Algumas normas sociais você as cumpre porque você, com seus valores, está alinhado com essas normas. Exemplo, né? Fidelidade. Você é fiel se você quiser, né? Não existe nada que lhe obrigue a ser fiel ao seu companheiro, sua companheira, enfim, a pessoa com quem você, exceto se você fizer um contrato nos moldes do Estado, exigindo aquilo ali e atribuindo uma sanção para o caso de descumprimento. Mesmo assim, não existe obrigatoriedade. No caso da infidelidade, se você for infiel, você cumpre a sua pena, assume o cumprimento daquela pena. Assim é a virgindade, né? Assim é a virgindade. Ocorre que o Estado, então, quando ele aparece pegando essas normas sociais e transformando em lei, dá-se o que a gente chama de norma jurídica, né? Transformando em escrito, dá-se a norma jurídica. As normas jurídicas como um todo, elas podem ser de vários tipos, inclusive a própria lei. Então, pensemos o seguinte: existem vários tipos de norma. Uma desses tipos de norma é a norma jurídica. Dentro do conjunto das normas jurídicas existe a lei. Existe, dentro das normas jurídicas, por exemplo, normas que são sinais, desenhos. Um sinal de trânsito, uma placa de trânsito, é uma norma jurídica. Pare. É o Estado lhe dizendo pare. É uma norma. Se você não parar aqui, nesse ponto, você vai, então, sofrer uma sanção. Então, observem que a norma jurídica, ela é oriunda do Estado. É sempre o Estado que vai pôr essa norma para a organização das condutas. As demais normas sociais, religiosas, elas não são oriundas
do Estado, elas são oriundas das relações entre as pessoas, tá? Essas normas não são do nosso interesse aqui. O nosso interesse será a norma jurídica. Por que eu digo que é a norma jurídica e não a lei, especificamente? Porque nós vamos falar aqui sobre decretos, nós vamos falar aqui sobre portarias, e essas normas jurídicas, esses tipos de normas jurídicas nos interessam. Então, o que é norma jurídica? É a norma oriunda do Estado. O que é uma lei? É um tipo de norma jurídica específica. Professor, então, o que é que difere uma lei de uma norma jurídica outra qualquer, oriunda do Estado? É o processo de formação dela. Nós colocamos em grau de importância, frente a outras normas, a lei. Então, determinamos um grupo de pessoas específicos, escolhidos por nós, para fazer as leis. E dissemos que a lei estará acima das demais normas jurídicas. Então, existe um organograma de importância, tá? Ou seja, de força dessa norma jurídica. A norma jurídica mais forte é o que chamamos Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós vamos ter outras normas jurídicas, as leis complementares, as leis ordinárias, tá? Os decretos-lei. E aí a gente vem minimizando essa força, tá? Então, a primeira e mais importante norma jurídica é o que a gente chama de Constituição Federal, Carta Magna, Lei Máxima, como vocês queiram chamar. As segundas, terceiras e quartas leis, em ordem de hierarquia, elas vêm abaixo da Constituição Federal. Lembrando que você pode ter no mesmo nível duas leis complementares que tratam de assuntos diferentes e que se complementam entre si por temas, tá certo? Então, o Estado brasileiro, por ser um Estado de direito, ele diz o seguinte para a gente: o Estado de Direito brasileiro é aquele que vai estar com todas as suas ações, relações e acontecimentos regidos por lei. O aluno pode estar pensando o seguinte: professor, é impossível que a gente tenha uma previsão legal para todos os acontecimentos, todos os tipos de relação que acontecem entre as pessoas. É impossível isso. Aí você diz assim, deve existir algum caso ou outro que a lei não chega lá. Aí eu digo a você, é verdade. E quando esse fato acontece, o que é que se dá no nosso Estado de Direito? Quando esse fato acontece, a gente vai dizer, existe uma lacuna jurídica. E para solucionar a lacuna jurídica, nós temos exatamente essas pessoas que escolhemos por serem nobres, por serem preparadas, por serem inteligentes, por serem conhecedoras dos problemas sociais. Nós fomos lá nas urnas e selecionamos essas pessoas e colocamos elas com um poder específico que a gente chama de poder legislativo, para solucionar essas situações de relações sociais onde o Estado não consegue prever, onde há uma lacuna das normas do Estado. Então, o poder legislativo, ele vai não só se precaver contra situações, relações indesejáveis entre as pessoas daquele Estado, como também ela vai solucionar fatos novos que venham a surgir nessas relações. Caros alunos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, segue aqui o nosso canal, assina esse sininho para contribuir com o trabalho aqui da professora, ok? Nós vamos complementar essa aula com vários outros vídeos. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Forte abraço! Beijo para todos. Brasil, acima de tudo.